Graça e paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Eu tenho aqui para nós lermos em João 17, versículo 17, onde diz, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, meditemos na grandeza da santidade de Deus, do Eterno, sendo o Criador de todo o universo, irmãos, de tudo que existe no mundo visível e invisível. Demonstrou a nós, meros seres humanos, um amor imensurável. E muitas das vezes até incompreendido pelo próprio homem, pois os seres humanos não conseguem compreender a grande misericórdia de Deus, glória ao Senhor, que nos foi dada gratuitamente através do seu Santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor foi enviado à terra para dar a nós a oportunidade de sermos salvos pela graça do Eterno. É um infinito amor, um amor que não tem fim, como diz no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor, irmãos, é manifesto a todos. Porém, nem todos os homens compreendem, nem todos. Que sem este amor, que se chama Jesus Cristo, ninguém verá a Deus. Porque o verdadeiro amor é Cristo, irmãos. Não existe outra coisa. Tudo o que fizermos, tudo que praticarmos, tudo que tentarmos, por mais que seja, irmãos, difícil para nós, lutarmos contra o pecado, vencermos o pecado, tudo é através de Jesus Cristo. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade. Por isso, irmãos, eu quero dizer para vocês que a santidade de Deus é algo tão maravilhoso que nos falta palavras até para nós pronunciarmos o seu nome, irmãos. Eu confesso que eu até para pronunciar o nome de Deus, irmãos, respeito, tenho até temor por ser tão pecador, tão indigno, e os nossos lábios tão impuros, podermos olhar para esse Deus eterno, que não merece ser desprezado como está sendo nesses últimos dias, por aquilo que Ele criou. Vejamos o que está acontecendo, irmãos, homens amantes de si mesmo, tomados de espíritos contrários, que muitas das vezes, irmãos, contrariam tanto a palavra de Deus. Há poucos dias houve uma manifestação satânica, onde uma pessoa queimava as Sagradas Escrituras. Se um de nós pegássemos alguma coisa daquele templo, a imagem do próprio adversário, quebrasse em público, nós seríamos processados. Poderíamos até ser presos. Mas quando se faz isso com a Bíblia Sagrada, irmãos, ninguém fala nada. Existe hoje uma inversão de valores, irmãos, tão grande, que nós não podemos negar isso, porque vemos o que era certo parece que está errado, e o que é errado parece que está certo. Nós temos que entender, irmãos,
que temos que amar a Deus e respeitar os seus mandamentos. Lembrando de Moisés, irmão, quando subia no monte para buscar de Deus os mandamentos que o Senhor havia determinado naquele tempo, e até hoje, porque as coisas de Deus não mudam. O amor de Deus, o capricho, foi tão grande, irmãos, que ele escreveu aquela lei naquelas pedras com seu próprio dedo. Não foi Moisés que escreveu as primeiras pedras. Ele desceu com elas, mas infelizmente lá embaixo, quando chegou, já viu a ingratidão. Quantas das vezes Deus faz coisas na nossa vida, na vida de muitos, e muitos, ao invés de agradecer primeiro a Deus, vão agradecer o fulano, o Bertrano. Irmãos, deixando o principal para trás. Vamos colocar aquilo que Deus nos dá acima de tudo, irmãos, que é o temor que temos que ter por Ele, e o seu nome que esteja acima de todas as coisas na nossa vida. Não somente esteja acima, mas que o nosso amor esteja acima, somente, primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas. Para que se cumpra em nós a palavra, também temos que amar o próximo como a nós mesmos. Porque jamais poderíamos dizer que amamos a Deus que não vemos, se não amar o nosso próximo, que nós conseguimos ver, enxergar e tocar. Como, irmãos, que nós sendo tão pequenos, pecadores, fomos agraciados por esta sublime misericórdia, essa imensurável misericórdia, irmão. Só mesmo a força do nosso Messias, que é o nosso Cristo, o nosso Jesus, o nosso Yeshua HaMashiach, em hebraico, que deixou a grandeza de toda a glória do Pai eterno, e se fez carne, e habitou aqui junto de nós. Você já pensou nisso? Você já meditou nisso? Por acaso você já, hoje, meditou nestas coisas? Você percebe como Deus ama a tua alma? Então não pense que você está abandonado nesse mundo. Infelizmente, irmãos, hoje vemos tão grande maldade no homem natural, naquele que não conhece o verdadeiro Deus. Porque muitos falam em Deus, mas Deus, existem muitos deuses, irmãos. Mas eu estou falando no único Deus, num Deus eterno, que criou os céus e a terra, no Deus que ele tem 72 nomes, 72 adjetivos como nome. E o que mais colocou nome em Deus, nesse Deus, foi Davi. Porque ele tem um nome. Eu não vou pronunciar o nome dele aqui, porque pelo respeito, mas posso dizer alguns adjetivos que representam a grandeza. Como Davi, para Davi, que era um homem de guerra, ele era o Senhor dos exércitos. Quando Davi precisou da misericórdia, ele era o Deus da misericórdia. Quando o homem precisava de alimentação, ele era o Deus supridor. Quando o homem chorava, o Deus que enxuga as lágrimas. Se formos falar aqui a respeito de tantas coisas maravilhosas que Deus faz por nós, ficaríamos aqui o resto da tarde e não teríamos como terminar, porque faltariam palavras no nosso vocabulário para expressar tamanha
imensurável glória que existe nesse Deus que nós servimos. Por isso, irmãos, devemos bendizê-lo, glorificá-lo, exaltá-lo. Não devemos temer em proclamar Jesus Cristo como nosso Salvador, ainda que nesses últimos dias se percebe que quando se fala de Jesus Cristo em algum lugar, alguém torce o nariz. É verdade. Ainda que já existem pessoas que amam mais a criatura do que o Criador. Muitos se prostram diante de outros homens, adorando-os como se fossem um representante de Deus. Outros, diante de imagens feitas por mãos humanas. Outros, até mesmo diante do próprio demônio. Que tristeza, irmãos. Imagine Deus vendo tudo isso e tanta coisa que Ele fez para o homem, e o homem, muitas das vezes, não estou aqui generalizando, mas quando eu falo homem, eu não sou nenhum machista, irmão. Quando eu falo homem, também quero me corresponder à mulher, o homem e a mulher. Mas diante de tantas coisas se esquece de fazer o que está escrito no Salmo 103, no versículo 1, que diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. E se nós formos pegar o livro de 1 Pedro, no primeiro capítulo, no versículo 3 a 5, nós vamos também ver a respeito desse maravilhoso Deus que nós devemos bendizer para sempre. E a Jesus Cristo a quem Ele enviou, que para os judeus e a Yeshua, para nós aqui no Oriente, no Ocidente, chamamos de Jesus. Respeitamos e honramos a esse tão maravilhoso Deus, esse Deus que se fez carne, que habitou entre nós e que passou por um processo de morte de cruz. Embora sofreu, apanhou, foi humilhado, glória ao Senhor, mas permaneceu como uma ovelha muda, levada ao matadouro por aquele que o tosquia, como diz lá em 53 de Isaías, irmãos. E na atualidade hoje nós vemos a corrupção. Essa corrupção, irmãos, que muitas das vezes em muitas nações, por que não dizer quase todas, estão debaixo dela, debaixo de um sistema que quer controlar e dominar todo o planeta. Mas Deus está vendo tudo. Homens que julgam segundo as suas concupiscências carnais, condenando os humildes em tribunais, prendendo aqueles que fazem certo e soltando os que fazem errado, colocando pessoas em lugares de destaque para reger nações, enquanto aquele que muitas das vezes quer o bem é perseguido, maltratado, injuriado. A própria imprensa, a mídia, comprada com dinheiro, muitas das vezes de tráfico, até mesmo tráfico humano. Em que mundo vivemos? Não é o mesmo planeta que Deus criou, quando criou Adão e Eva? Não é o mesmo lugar onde nasceu, mesmo planeta onde nasceu nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Belém, da Judéia? É, irmãos, mas muitos homens não estão dando valor. Dão mais valor às coisas terrenas. Esquecem até de agradecer pelo pão que tem na sua mesa. Comem como se fossem animais. Eu quero crer que até o animal, irmãos, antes de comer, você pode achar isso engraçado, mas eu creio que até o animal, antes de comer, ele não pensa.
porque ele é animal, mas alguma coisa nele glorifica a Deus. Porque tudo glorifica a Deus. Tudo. E nós vemos o homem, irmãos, que tem uma alma, um espírito de vida, amando mais o dinheiro do que o próprio Deus. Que tristeza que está esse mundo, irmãos. Que catástrofe. Denominações maltratando os seus membros, exigindo dinheiro, exigindo para construir grandes templos, outros usando de artifícios heréticos para enganar, profetizando mentiras, causando transtornos e destruição em famílias. Não lembram que a alma do justo tem fome do pão do céu. Irmãos, até quando? Eu pergunto, até quando isso vai ficar assim? Vamos se calar? Vamos ficar com as nossas bocas cerradas, fechadas, com medo de falar a verdade, com medo de pregar contra a ideologia de gênero, com medo de pregar contra o pecado? Porque agora é proibido, se você falar você vai preso, com medo? Por quê? Falar a verdade hoje é crime. Falar o que está escrito é intolerância. Enquanto aqueles que muitas das vezes maltratam, blasfemam contra um verdadeiro cristão, não é feito nada para puni-lo. Mas se eu falar alguma palavra aqui a respeito de ideologia de gênero, se eu falar alguma coisa sobre corrupção dentro do poder judiciário, logo aparece alguém tecendo uma crítica, ou até mesmo, conforme as palavras que forem colocadas, corre o risco até de perder o canal, ou até mesmo de perder a sua liberdade. Mas saibam que ainda que calem uma boca, não conseguirão calar o céu. Porque o Senhor trovejará de cima das nuvens, montado num querubim. Yeshua voltará, Jesus Cristo, virá nas asas do vento, todo olho verá. Exércitos celestiais cantando um cântico espiritual, se manifestará na glória. Um povo que procurou temer a Deus. Eu digo procurou, porque não somos perfeitos. Somos pecadores miseráveis. Mesmo com o sacrifício da cruz, precisamos sempre nos reconciliar com Deus, porque somos homens e a nossa carne sempre pende para o mal. Mas podemos dizer, irmãos, que graças a Deus que nos dá vitória em nosso Senhor Jesus Cristo, em todas as coisas somos mais do que vencedores, como está escrito em 8 de Romanos, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então você que está ouvindo esse vídeo, saiba que vale a pena glorificar a Deus pela sua santidade. Ainda que você nesse momento parece que está tudo perdido. Ainda que você olha e parece que não tem saída. Quantos apóstolos, quantos profetas, quantos homens de Deus do passado chegaram nesse ponto. Quantos cristãos que foram jogados no Coliseu, comidos por leões. Quantos foram queimados vivos, mas não negaram a Jesus Cristo. Ao invés de negarem, cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
como diz em hebraico, Kadosh, 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 Adonai Elohim. Então, irmão, continue a tua jornada. Kadosh quer dizer santo. Adonai, o Senhor verdadeiro. Elohim, Deus. Deus santo e Senhor verdadeiro, que enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Possa um dia contemplar aquela cidade santa, mesmo sem ter condições no momento, porque se olharmos para nós agora, e se o Senhor viesse agora, o que teríamos para mostrar para Ele, irmãos? Denominações, placas denominacionais, costumes, vestimentas. É claro que temos que andar com modéstia, mas será que isto é o suficiente? Nós teríamos que mostrar algo que se chama amor. E quantos não tem mais? Quantos que perderam o amor? O amor é superficial, parece que tem, mas não tem, aparente. Na frente do povo, fala tanto do amor, mas quando é para executá-lo, por trás das cortinas e dos bastidores, dos palcos da vida, muitas das vezes, age-se com ingratidão, com irreverência, com desprezo ao próximo, principalmente se ele não tiver alguma coisa material para benefício daquele que muitas das vezes está numa liderança de uma denominação. Ah, líderes religiosos, vocês que fazem isso são hipócritas, mentirosos, falsos. Eis que o Senhor virá sobre vós. Ai de vós, que estão muitas das vezes mentindo para o povo, pregando heresias, enganando o povo e condenando o inocente, enquanto aquele que tem condições, você coloca ele num pedestal e muitas das vezes até dá para ele um cargo, uma condição de ter alguma utilidade dentro da tua denominação. Tudo isso não ficará impune. Poderá ter algum irmão, alguma irmã aqui que está chorando, achando que a justiça está tardando. Saiba que tudo vai acontecer na hora certa. Não será o anticristo, não será o falso profeta, não será nada destas coisas que vai impedir que você cante junto com o santo dos santos, nosso Senhor Jesus Cristo, o cântico da vitória. Quando estivermos entrando na Jerusalém celestial e começar a tocar os arautos do rei, com os chofares e trombetas eternas, caminhando pelos portais da entrada real, contemplarmos a árvore da vida, contemplarmos o rio puro que sai diretamente do trono de Deus e do Cordeiro. Que alegria, irmãos! Nós esqueceremos do que ficou para trás. Vamos ficar um minuto em comunhão. Glória a Deus. Que a presença de Deus possa confortar o teu coração, porque a nossa vitória está mais perto do que ontem. Eu me lembro quando eu tinha os meus 13 anos de idade. Com meus 12 anos, eu fui batizado, para falar bem claro, numa denominação, depois batizei numa outra. Enfim, me lembro agora quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu me senti só, por não ter a minha mamãe junto comigo, ter que cuidar de uma criança pequena, que era a minha irmãzinha.
nunca imaginaria que teria uma família, que teria uma esposa maravilhosa, que teria filhos, que teria neto. Hoje, com 59 anos, uma idade, não vou dizer velha, mas já está ultrapassada pelo tempo, pelas lutas, não é? No próximo dia 26 do mês de outubro, se Deus me der vida, eu vou completar meus 60 anos de idade. Peço a Deus que me dê força, inteligência, uma mentalidade sã para continuar falando do Evangelho. Ainda que em algum lugar me foi privado esse direito. Ainda que alguém quis fechar a minha boca de todas as maneiras, mas não conseguiu. Por misericórdia do Eterno, eu continuo falando. E quero continuar até o último suspiro da minha vida. Não sei se vou continuar aqui nessa cidade ou se retornarei para a nação onde nasci. Isso eu não sei. Está tudo nas mãos de Deus. Me preocupo com os inscritos do meu canal, confesso. Vocês podem até pensar que não, mas eu amo vocês como se eu conhecesse vocês pessoalmente. E quero deixar aqui esta mensagem. Tudo isso, irmãos, eu não copiei de lugar nenhum. Não. Eu, em comunhão com Deus, senti a inspiração de escrever algumas coisas. Está escrito aqui, escrevi sim algumas coisas, mas não buscando em lugar nenhum. Mas buscando justamente dos umbrais, entrando pelas portas dos umbrais do céu. Não o meu corpo, mas a minha mente, o meu ser, meditando na profundeza que é a ciência de Deus. Ó Senhor, como são insondáveis os teus caminhos, quão inescrutáveis os teus juízos, como diz no livro de Romanos, não é? Deus é tão bom, irmãos. Jesus Cristo demonstrou o que é ser bom. Nós não somos bons. Nós não somos bons. Nós não temos capacidade de absolutamente nada, irmãos. Mas Yeshua, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Leão porque ele tem o poder, a força, o seu rugido, espanta os espíritos malignos. Mas precisou ser também um cordeiro, puro, inocente, imaculado, para que através do seu sacrifício pudesse nos conceder esta oportunidade de poder pregar esta palavra, palavra da santidade. Depois você pode ler o capítulo 17 de João, todo. Eu só li um versículo, porque ali fala da oração de Jesus pelos seus discípulos. Sejamos espirituais, vamos até o fim. Não importa a luta, não importa a batalha, não importa a guerra. Eu digo para vocês, na minha pouca força, quero estar à disposição daqueles que precisarem de alguma palavra. Não sou melhor do que ninguém, eu não sou sábio, eu não sou nenhum expert nas coisas da Bíblia. Eu leio, estudo, mas eu sou uma pessoa que não tenho muito estudo material, não fiz faculdade. Mas dentro do meu ser, eu tenho certeza, eu sinto, embora alguém possa dizer que não, mas não importa. O que dizem não importa. O que importa é o que eu estou sentindo. Estou sentindo que Deus me ama e que Deus ama você também, que está aí do outro lado. Deus ama a tua família e vai te esconder do pecado. Fuja do pecado. Fuja. Busque a santidade. Busque.
corra atrás dela, lute por ela. Fuja da promiscuidade. Peça ao Senhor que goteje nos teus olhos espirituais o colírio do amor, para que você possa enxergar as coisas, não os defeitos apenas, mas também enxergar as coisas boas. Às vezes falamos de alguma denominação, mas porque queremos o bem, não porque queremos o mal. Mas eu sei que dentro de muitas há pessoas boas e conseguimos enxergar. Por isso, irmãos, que o amor predominará e a misericórdia, só ela, triunfará no juízo. Por isso, líder espiritual, usa de misericórdia. Porque se você não usar de misericórdia, no dia que você precisar dela, você também não vai ter. Lembramos-nos disso. Foi o Senhor Jesus que falou. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e na graça de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.